Glória a Deus, é um privilégio estar aqui nesta manhã convosco, como todos os dias, não só neste lugar, mas como um privilégio de ter sido um chamado e um escolhido de Deus para poder servi-lo, de onde é que Ele queira utilizar-me e muitas vezes não onde é que eu queira ir. Por isso, não somente nesta manhã é um privilégio estar aqui, como é um privilégio cada dia ter um Pai que nos cuida, ter um Pai que nos socorre, e ter esse privilégio de poder servi-lo e ser utilizado para a sua honra e para a sua glória, para na extensão do reino ao serviço dos demais. Espero também que em nossas vidas, nas vossas vidas, haja esse mesmo sentir, esse sentir que temos um Pai que cuida de nós, temos um Deus que enviou ao seu Filho unigênito a resgatar a nossa vida do mundo de pecado, onde estávamos em perdição, e que somos uns privilegiados. Amém? Somos uns privilegiados. Nestes tempos, estava ali pensando, não é? Nestes tempos que correm tão conturbados, como o pastor Crespo há pouco orava ou compartilha, não é? Nós acabamos por ser uns privilegiados. Eu estava a pensar, quer dizer, se isto fosse há 40 anos, ou não há muito tempo, há 30 anos atrás, então sim que seria muito complicado. Agora, com todas as informações, com todas as coisas, às vezes fazemos mais complicado aquilo que é, não é? E estamos mais preocupados realmente com aquilo que é, quando na verdade temos os meios, temos que tantas situações que, se compararmos até neste momento, há países onde é que realmente não há hospitais, não há água, há tantos países, tantas pessoas que sofrem muito mais do que nós e normalmente sempre nos estamos queixando, não é? Mas eu creio que pelo menos nesta parte da Europa e em grande parte, ainda que nós temos que estar preocupados, ainda que nós devemos estar atentos, nós somos uns privilegiados. E mesmo assim, muitas vezes nos queixamos e estamos assustados e, verdade, devemos ter cuidado. Mas eu quero te dizer nesta manhã que o nosso socorro vem do Senhor. Amém? Eu intitulei esta mensagem com uma pergunta, não é? Na quarta-feira, Deus me inspirou, quando ouvi a mensagem, e uma mensagem de esperança, uma mensagem de ânimo, não é? Necessitamos de mensagens de ânimo, não necessitamos de mensagens negativas. Tampouco a mensagem de ânimo é aquela que diz, tu vais vencer, tu vais ganhar. Não precisamos dessa mensagem, porque Jesus já venceu por nós, amém? Nós necessitamos é de saber de onde estamos assentados, de onde está fundamentada a nossa vida. A nossa vida não está fundamentada nem numa igreja, nem numa congregação, em nenhum homem, nem numa associação. A nossa vida tem que estar fundamentada na rocha verdadeira, que é Cristo Jesus, amém? Em Mateus 7, e antes de ler a palavra do Senhor, gostaria de orar, apresentar a palavra, para que seja o Senhor a tomar o controle e o seu Espírito a dirigir-me. Podia que inclinassem o vosso rosto em sinal de reverência, não comigo, mas sim com o nosso Deus, e acompanhassem-me. Senhor, nesta manhã, quero dar-te muitas graças, Deus. Graças, Senhor, por ser teu filho, Senhor, esse privilégio e de haver tantos filhos teus neste lugar, mas sabemos que ainda tens mais, Senhor, para resgatar, Senhor, para se tornarem teus filhos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada vida neste lugar. Obrigado, Senhor, pelas vidas também que estão assistindo através dos meios audiovisuais, da internet. Senhor, abençoa a cada vida, Senhor, guarda as suas famílias, Senhor, e que tu possas nesta manhã utilizar-me, anular-me, Senhor, fala através de mim, utiliza-me, Deus, bendiz a tua palavra, Senhor, e que possamos, Senhor, sair daqui edificados, Senhor, com uma nova esperança cada dia da nossa vida. No nome de Jesus, amém. Amém. Em Mateus 7, 24, quer queiramos, quer não queiramos, por muito que nós queremos dizer, não, é que esta história do Covid, nós somos cristãos, nós andamos aqui, verdade, e essa é uma boa estratégia, não é? E não devemos de andar aí obsessionados e tampouco andar aí tão paranoiados, ao contrário, o que nós devemos de andar é confiados no Senhor.
confiados no Senhor, tomando as devidas precauções, fazendo a parte que nos corresponde. Mas em Mateus 7, 24 diz, e eu nesta manhã, se Deus me permite, e vocês aceitam, se assim dizer, gostaria de trazer alguns conselhos da parte de Deus, que Deus falou para a minha vida e creio que são importantes para a vida dos filhos de Deus, não é? E diz em Mateus 7, versículo 24, diz, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Venha o que vier, podemos abanar, podemos até entrar mas se a nossa vida está verdadeiramente edificada, se a nossa vida está bem, fundamentada no fundamento que é Jesus Cristo, se a nossa fé, se a nossa crer, se a nossa vida realmente está consagrada no Senhor, não quer dizer que não nos assustemos, não quer dizer que não passemos dificuldades, não passemos, mas podemos abanar, mas não cai. Amém? Não caímos. Podemos cair se realmente soltarmos, se sairmos do verdadeiro fundamento. Aí já sujeitamos-nos a que venha ventos e para mim desceu chuva, transbordaram os rios, sobraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Sabes, ao longo do caminho, ao longo do caminhar na nossa vida com o Senhor, muitas vezes edificamos erradamente. Pomos um sobrefundamento que não é o mais eficaz, não é? Acontece a todos. Mas verdadeiramente a base, a solidez, aquilo a quem assentamos a nossa vida é o Senhor Jesus, seguramente que muitas vezes verá alguma coisa que poderá cair uma telha daqui, abrir ali uma frincha. Mas se nós cada dia nos colocarmos e buscarmos a Deus e orarmos e colocarmos diante dEle e reconhecer e podemos verdadeiramente um arrependimento sincero e um perdão, seguramente que Deus não vai permitir que a nossa casa venha abaixo. Amém? Porque Ele cuida daqueles que são seus. Amém? Não sei qual é o fundamento da vossa vida. Eu sei qual é o meu fundamento. Porque é pessoal. A cada um corresponde o fundamento. A cada um corresponde buscar o fundamento. Porque a fé não é coletiva. A fé é individual. A salvação é individual. Cada um tem que não viver com a fé dos outros, mas sim com a sua própria fé em Cristo Jesus, como na quarta-feira aqui ouvimos, não é? Jeremias 29, 11, diz a palavra do Senhor, e sabes, realmente há quatro homens na Bíblia, entre muitos, não é? E que não renegaram ao Senhor, mesmo nas mais difíceis condições, e comparado com o Covid, não tem nada a ver. Os três amigos de Daniel, os três amigos no forno, e o Senhor não lhes deixou que eles a queimassem. Daniel na cova dos leões, e o Senhor não deixou que os leões o comessem. Portanto, comparado com o Covid, o que é isso? Eu seguramente que, se a mim se me põe num forno desses de alta tensão, eu não sei se não digo, se não renego. Não sei. Não é que é muito difícil, não é? Que te coloquem e dizem, entra para ir para a fornalha, e agora vais arder e a ver se o teu Deus te vai sacar daí. Bueno, espero que Deus não me prove por aí, não é? Espero realmente que Deus não me prove por aí. Em Jeremias 29, 11, diz a palavra do Senhor,
Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Amém? Uma esperança e um futuro. É os planos de Deus para a nossa vida. Podemos tribulações, angústias, situações complicadas, mas Deus, eu quero dizer nesta manhã, igreja, quero dizer lá para casa, Deus tem planos de paz, Deus tem uma esperança e um futuro para aqueles que nele confiam e fundamentam a sua vida. Amém? Pois eu sei os planos que tenho para vós. E aqui estava a falar ao povo que estava cativo todavia, não no Egito, mas noutra situação. Estava aprisionado, e aqui está a falar a nós que temos esperança naquele que neles confia. Temos um futuro nele. Somente aqueles que realmente não confiam em Deus, aqueles que realmente não podem crer nesta palavra. Mas eu creio nesta palavra e eu creio que todavia, com 60 anos de idade, todavia, Deus tem um futuro e uma esperança para mim, para a minha vida, para a vida da sua igreja. Amém? Temos ouvido e também aprendido que a nossa confiança tem de estar em Deus, arraigada na rocha. E nestes tempos, todavia mais, quando somos bombardeados a toda hora com ameaças, caos, clima de medo, hoje mais do que nunca devemos colocar a nossa confiança no Senhor, porque só Ele nos pode dar a esperança e um grande futuro. Ele nos vai dar, porque Ele cuida daqueles que são seus. Ele não nos desamparará. Podemos passar por situações que passamos. E seguramente que haverá situações muito difíceis. Mas nós devemos estar sempre aí, agarrados, fundamentados, e não voltar as costas ao Senhor. Amém? De onde vem o nosso socorro? É a pergunta. Salmo 121. Eu sei que estes são versículos bastante conhecidos, mas será que são versículos remar para a nossa vida? Não de remar, mas remar para a nossa vida. Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Elevo os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia! De onde vem o nosso socorro? Sabes, muitos agora o socorro vem da internet. Também, eu às vezes vou à internet buscar socorro. Sabes, quando me dizem há uma situação, vou ao meu amigo Google, não é? Google, vou lá e uma casa de peças de automóveis ou outra situação, não é? Mas não vou buscar socorro para a minha alma no Google. Não vou buscar socorro para a minha vida no Google. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem dos bens materiais. O nosso socorro não vem daquilo que temos. Ainda que necessitamos de ter coisas materiais. Mas não estamos fundamentados nas coisas materiais. Não fundamentamos a nossa vida na internet. Ou não nos alimentamos da internet. Vamos buscar e utilizamos essas ferramentas. Às vezes me dizem, olha, faz falta não sei o quê. E eu dou a minha, não te preocupes que eu vou lá ao meu amigo e clico, e passado em tal sítio. Mas às vezes falha, porque às vezes ligamos esse número de telefone e diz, não, já não existe. Portanto, mas um que não falha é o Senhor. Amém? Tem isso por convicção, por certeza na tua vida. De onde vem o nosso socorro?
Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Muitos vêm socorro de uma congregação, o socorro para a sua vida vem de uma instituição, até às vezes vem do homem. O nosso socorro vem e virá sempre do Senhor. Amém? E não quero dizer que muitas vezes eu não vá buscar socorro ao homem, à instituição. Acontece. Mas nós temos de ter claro quem é verdadeiramente aquele que nos socorre. Quem é verdadeiramente aquele que é o refrigério para a nossa vida. Como compartilha o pastor Luís na quarta-feira, a terra estava deformada, não é? Mas o Espírito do Senhor parava sobre eles. Então, o Espírito do Senhor tem que parar, tem que habitar sobre nós e em nós, na nossa vida. Amém? Eu escrevia, não dependemos do homem para socorro da nossa vida. Não dependa de si mesmo. Sabes, há muitos que dependem de si mesmo. Muitos se agarram àquele versículo que diz, não confies no outro homem. O versículo em Jeremias 17, 25 diz, maldito o homem que confia no outro homem, mas não é no outro homem, é em si mesmo. Muitas vezes confiamos nas nossas forças, confiamos naquilo que nós sabemos. Sabes, a nossa dependência e o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E busquemos cada dia o favor de Deus para a nossa vida. O nosso socorro vem de Deus, mas não esquecemos de fazer a nossa parte. Pratica a palavra de Deus, como líamos, aquele que pratica, que ouve e pratica as palavras de Deus. Como é que muitas vezes queremos que Deus socorra a nossa vida? Se a Deus... Uma pergunta... Quanta quantidade de sangue corre nas nossas vidas? Mas não no sangue humano. Quanta é a quantidade do sangue de Jesus que corre na nossa vida? Sabes, muitas vezes temos veias obstruídas. No outro dia li algo sobre medicina, não é? E lia que é importante que há pessoas, e neste caso até o irmão Tiquinho, creio que fez, fazer uma angioplastia. Espero não estar a cometer nenhuma calinada, mas é algo como que é para desentupir as vias, não é? E muitas vezes temos coágulos nas nossas, que impedem que o sangue de Cristo corra e necessitamos de fazer uma angioplastia. Uma angioplastia consiste em meter por uma artéria, por uma veia, não perdoar a minha falta assim de muito, mas não é dentro daquilo que é, e então leva como um catéter por aí, leva um balão, e aquilo depois solta, e com o ar, e o qual desaparece, e o sangue flui. É mais ou menos assim, não é? Isto não é o mais importante, não é? A explicação. O mais importante é que o sangue de Jesus flua no nosso interior. Amém? Isso é que é o mais importante. Mas muitas vezes temos impedimentos. Impede que esse sangue corra dentro, verdadeiramente livre, dentro do nosso ser. Fazer parte que nos corresponde, sim, porque todos nós nos corresponde, escrevia, fazer a nossa parte. E a nossa parte não é só orar. Não, é que já oro. Sabes, dizem, Josué 1:9, diz a palavra do Senhor, não te disse eu, não te mandei eu, Josué, capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não desanimes nem te espantes, porque o Senhor é teu Deus, é contigo para onde é que quer que andares. Glória a Deus. Não nos desanimemos, não desmaiemos, não deixemos de orar, mas que coloquemos da nossa parte. A fé é a ação. Como ouvimos, a fé sem obras é uma fé morta. Portanto, não vamos esperar sentados que agora se venha e que o Senhor faça tudo por nós, não é? Nós temos que fazer a parte que nos responde. Praticar, obedecer à palavra de Deus, confiar verdadeiramente, não ir buscar nem beber de outras águas. Não olhamos para os montes, mas sabemos que não é dos montes que vem o nosso socorro, que é do Senhor. É nisso que nós temos que edificar e fundamentar e edificar a nossa vida.
Não te mandei eu ser forte. Muitas vezes alguns creem que ser forte é ter um grande cabedal. Ser forte é que o Senhor reine na nossa vida. Porque o Senhor irá contigo de onde quer que vás, com humildade e esforço, e especialmente com o favor de Deus. Busquemos o favor de Deus para a nossa vida. Olha, eu já tenho um par de exemplos que não busquei o favor de Deus para a minha vida. Foi quando Ele me resgatou em 1991 pela primeira vez e depois em 93 me resgatou dessa vida aí. Não busquei o seu favor. Mas ainda assim, não buscando o seu favor, a sua graça veio sobre a minha vida, como tantos, e me resgatou e me trouxe das trevas à luz. Mas depois a mim compete-me cada dia buscar o seu favor. E como é que buscamos o favor de Deus? Não, que não te preocupes, não. Nós buscamos o favor de Deus, buscando-lhe cada dia, agradar-lhe e fazer-lhe a sua vontade. Viver para Ele. Morrer para Ele. Isso é buscar o favor de Deus para a nossa vida. E mesmo assim, ficaremos muito aquém. Mas o Senhor, que é grande em misericórdia, derramará a sua graça sobre a nossa vida. Mas nós compete-nos também. Não podemos viver, que é livre albedrío. Não, nós temos que viver, Deus nos dá a escolher, mas nós temos que viver para Ele ou fora dEle. Quente ou frio. Morno é que não dá, porque a Bíblia diz, e é uma palavra forte, a esses os vomitará da sua boca. Amém? Com humildade, e isto é conselhos também, com humildade, e espero que não me tomes a mal, não me tomais a mal, com humildade e esforço, especialmente com o favor de Deus do nosso lado, superamos as adversidades que se deparam diante da nossa vida. Não culpemos os outros por os nossos defeitos, por os nossos desaires, frustrações, pelas nossas iras. Não culpemos os outros porque saímos do caminho. Não culpemos a igreja nem a instituição porque saímos do caminho. O caminho verdadeiro é Jesus, o único caminho, não há outro. Sim, escrevia eu, é um caminho árduo, duro, mas é um caminho próspero e seguro que nos leva à salvação em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Sempre. E acontece-me a mim às vezes. Glória a Deus, talvez já pelo... Melhor se não seria, não é? Já não tanto. Mas sempre tenho aquela... sim, se não fosse por causa deste, ou se não fosse por causa da outra, estaria melhor. Sabes? Se não estou melhor, ou se a minha vida não vai melhor, ou não prospera, a responsabilidade é minha. Porque seguramente tenho que fazer uma introspecção e ver como é que está a minha relação, a minha intimidade com Deus, a minha obediência, a minha oração, a minha ação. Nós temos que reflexionar. Não é os outros. Não é os outros. Como alguém às vezes dizem, esta semana vinha com um jovem no carro, creio que era vinha com um jovem e ele dizia-me, eu dizia, então, e tu, porquê e tal? Eu digo, não, é que são as más companhias. E digo, então, e tu és boa companhia? Não? E ele, bom, não sei. Claro, sempre para os nossos pais eram as companhias, eram sempre as más companhias. Por isso, não saiamos do caminho, o caminho verdadeiro é Jesus, o único caminho, não há outro, repito. E é um caminho árduo, duro, mas é um caminho próspero, de bênção, um caminho seguro para a nossa vida. Virão tempestades, virão chuvas, virão ventos, mas como líamos em Mateus 7:25, nossa casa não cairá. Nossa vida não se apartará. Só quando nós fraquejamos, ou só quando nós deambulamos, ou só quando nós nos apartamos, então a casa se derrumba. E quando a casa se derrumbar, se tivermos a humildade de reconhecer a nossa responsabilidade, colocarmos diante do Senhor, irmos a Ele, seguramente que Ele te resgatará e te dará uma nova oportunidade de vida. Porque a sua misericórdia é para sempre. Aleluia! Não te mandei eu
Ser forte, esforça-te, valente, não tenhas medo. Não te acobardes, não nos acobardemos. Nos cuidemos, como aqui estamos, devidamente sentados com a distância correspondente. E não só aqui, noutros lugares. Como é que querem que isto não avance? São festas, batizados, e depois a culpa é do Covid. Claro, minha vida muitas vezes poderá esfriar o meu amor, poderá esfriar a minha relação, e a culpa é da igreja, dos pastores, ou da instituição, ou das igrejas, não é só aqui, ou só passa aqui, não é? A responsabilidade, sabes, é pessoal. Ainda que nós necessitemos dos conselhos, das orações, dos irmãos e tudo isso, mas nós temos que estar arraigados. 2 Timóteo, sabes, Deus não nos deu espírito de cobardia, mas poder de amor e domínio próprio. O Senhor nos demanda que sejamos fortes e valentes. Ser forte não significa necessariamente que tenhamos de ser corpulentos, como há pouco dizia. Claro, até ser corpulento é uma desvantagem. Ser forte, ser valente não significa ser altivo, orgulhoso. Ser valente é tomar decisões de acordo à vontade de Deus, obedecê-las e vivê-las e torná-las práticas em nossa vida. Amém? Este é o Evangelho que eu conheço. E é um Evangelho que muitas vezes me custa obedecer, porque há uma luta entre a carne e o Espírito. Mas, graças a Deus, que o Espírito sempre leva a vantagem. Quase sempre leva, melhor dito. Quase sempre leva. Ser valente, como eu há pouco dizia, ser forte não é ser corpulento. Porque às vezes até ser corpulento, sabes, diz Mateus 7,13, ser forte é entrar pela porta estreita. Amém? Entrai, 2 caminhos. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos as que encontram. Amém? Há melhor um granjola entra melhor por uma porta estreita que às vezes sabes, não é uma questão de físico. É uma questão de decisão, de obediência e de viver segundo a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? O contrário é a prática da religião, e não falo da católica, escrevi aí, porque normalmente quando falamos, que és um religioso, sempre é os católicos. Sempre é os católicos. Menos mal era como aquele que estava o pastor a pregar e dizia que era o diabo. O diabo aqui, não sei o quê. O diabo é que é o culpado. E o diabo não sei. E quando saíram, começou o pessoal a sair à igreja, estava o diabo aí. Estás a ver? Às vezes, e assim passa muitas vezes com os evangélicos, que somos, não é os católicos, e só passa nos católicos, e só passa nas outras igrejas. Ser valente é assumir-se e ser-se um discípulo de Jesus Cristo. Como dizem, e ter a capacidade de humilhar, não por nós próprios, mas porque a vida de Cristo está em nós. 1 Pedro 5,6 diz a palavra 6 e 8, humilhai-vos, pois, debaixo da mão poderosa de Deus. Isto é ser valente. Ser valente é ser discípulo. Ser valente é humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus. O discípulo não somente crê, mas vive a palavra de Deus. Aqueles que estão fundamentados não somente creem, mas vivem segundo a vontade do Senhor. Os discípulos não são mais no reino de Deus. Muitas vezes queremos, eu escrevi estas, os discípulos não são mais no reino dos céus, pelo contrário. E isto custa muitas vezes. Lucas 22, 24 e 26 diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Sorri para cobrar um bocadinho. Saúde ao que está ao teu lado, não nada com abraço. Saúde ao que está, Deus te ama, Deus ama. Sim, o que o pastor Faria e a esposa, claro que sim. O pastor Vítor também. Esmeralda também, e o Chico, os irmãos. Ali o Nilson e sua esposa. O Paulo Tavares e sua esposa aí, claro. E o Rui também. Os demais. Glória a Deus. O Senhor seja louvado. O Senhor te ama e tem pensamentos de bem
e não de mal para conosco. Amém? E temos de ter essa convicção e essa certeza. Isso não nos inibe de nós não vivermos. O Senhor tem pensamentos de bem, de mal. Vamos aqui a viver como... Não. Temos de viver segundo os parâmetros de Deus para a nossa vida. Não parâmetros religiosos, mas parâmetros que vêm na palavra do Senhor. Não é preciso conhecer, nem estou a justificar-me, mas não é preciso conhecer a Bíblia do primeiro versículo ao último. É preciso que esses versículos que tu conheces e que Deus cada dia dá à tua vida ou à minha vida sejam rema para a nossa vida. Amém? Os discípulos não são mais no reino de Deus. Chama aqui a Lucas. Glória a Deus. Ontem ia aqui a minha mãe e se ia a queixar, não era? Veio aí para sacar-lhe um pouco e dizia, não, tem 80 anos e a única coisa não, tem um problema numa perna, mas mesmo assim todo dia, quando passo para a fazenda, lá anda agarrada à enxada, lá no chão, a raspar, e eu dizia-me, este é um castigo de Deus para a minha vida. Eu disse, olha, não é um castigo de Deus, você é uma privilegiada, porque muita gente com 80 anos está acamada, não pode andar, e muitas vezes as pessoas não veem que as pequenas coisas, não há gratidão para com Deus. E ela dizia que era um castigo de Deus. Eu dizia, mãe, você tem que estar agradecida a Deus, aquele Deus que eu lhe apresento, porque é um privilégio você, todavia, hoje, não estar noutra situação que muita gente está. E muitas vezes passa em nós. Lucas 22, 24, para ir andando. Houve também entre os discípulos uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Disse-lhe o Senhor Jesus, os reis dos gentios dominam sobre eles e os que exercem autoridade sobre eles. Mas nós não seremos assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor e quem governa seja como quem serve. Amém? E isto é o que se tem que estar. O discípulo, os que são verdadeiros discípulos estão dispostos a sacrificar-se. O discípulo dá a honra, a glória e a primazia a Deus. O Filho de Deus olha com o olho limpo. Mateus 6, 22. Diz a palavra do Senhor, Mateus 6, 22. Sabes, isto deveria de ser. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz em que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas. Sabes, a lâmpada do corpo são os olhos. Muitas vezes os olhos intoxicam-nos e desviam-nos do verdadeiro fundamento e esquecemos quem é que dirige a nossa vida. Por isso eu dizia há pouco, muitas vezes o sangue de Jesus não corre com a quantidade suficiente dentro das nossas vidas. Ou então há coágulos que impedem, não é? A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Por isso eu nesta manhã, como diz em Apocalipse 3, versículo 18, na última parte do versículo diz, compra colírio de Deus para a nossa vida. Não queiras limpar os teus olhos com coisas que, em vez de limpar, ainda afetam mais. Colírio de Deus para a nossa vida. Põe os pingos de Deus. Diz aqui em Apocalipse 3,18. Sabes? Mas é que a Bíblia, normalmente, nós achamos e queremos que a Bíblia e os versículos da Bíblia são muito bons, mas são para os demais. Mas os versículos da Bíblia e a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, melhor dito, não é mas sim a palavra de Deus, é para cada um, pessoalmente. Aconselho-te de mim, compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E compres, isso sim, colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Amém? Colírio de Deus. Colírio de Deus. Os pingos, as gotas da água de Deus para a nossa vida, seguramente que vai limpar a nossa visão. Escrevia, escuta,
Bem, irmão, se não perdoas, não sei, olha, eu quando escrevia isto, o Senhor me estava, poderá dizer, mas o que é que isto tem a ver com o fundamento, o que é que isto tem a ver com a confiança? Olha, eu sei, é que Deus estava a falar à minha vida e eu queria transmitir isto para com a igreja, para que realmente o Senhor também possa falar às nossas vidas. Escuta bem, irmão, se não perdoas, também não receberás perdão. Quando perdoamos aos demais, perdoamos, sabes, para benefício de quem? Eu quando perdoo aqui ao meu irmão Faria, estou a beneficiá-lo. Não, estou a beneficiar a minha vida. Porque estou a ser liberto. Não estou a guardar rancor. Não estou aí a acumular sujidade. Sabes, quando não perdoamos, não recebemos perdão. E a nossa vida começa a resvalar da rocha. E a ir da rocha. E quando damos, estamos fora da rocha. Muitas vezes culpamos que os demais porque saímos do caminho. Ah não, foi por causa dele que eu já não sirvo ao Senhor. Ou é por causa dela que eu já não sirvo ao Senhor. Eu espero que Deus nunca permita que eu culpabilize ministério, igreja, corpo. Espero que realmente, e se nesse dia eu estiver esse desaforo de criticar, que o Senhor me faça o que Ele entender. Isto digo, ir à fornalha talvez não fosse, mas que o Senhor me dê com valente. Se realmente a minha vida não irá, não foi por os demais. Não recebereis perdão. Quando perdoamos aos demais, perdoamos para o nosso próprio benefício. E nesta manhã quero-vos dizer, perdoa para teu próprio benefício. Perdoemos. Se o ressentimento, o rancor permanece demasiado tempo dentro da nossa vida, acabará por contaminar todo o nosso interior e afetará até o nosso sistema imunológico. A nossa vida, as nossas defesas começam a baixar. Não veio do Google, por isso não está assim tão certinho. Sabes, muitas vezes a falta de perdão, e a falta de perdão é de nos sentirmos perdoados, mas muitas vezes, que não me perdoam nada a mim não me perdoam nada. E tu e eu perdoamos. Tu e eu perdoamos. Perdoar não é dar palmadas nas costas. Perdoar não é fechar os olhos. Perdoar é reconhecer que falhamos, que nos afastamos, que ofendemos, que caluniamos, que temos às vezes boca de mexeriqueiro, como diz a Bíblia. Na minha terra, lá tinha que dizer da minha terra, pregação sem a minha terra. E pregação sem a mosca, e está aí o Hugo, que viu a mosca ontem às 6 da tarde. Quando... Na minha terra dizem quadrilheiro, ou quadrilheira, não é? Portanto, não nos deixamos envolver pela mexeriquice. Se o ressentimento, o rancor permanece demasiado tempo dentro da nossa vida, acabará por contaminar o nosso interior e afetará até o nosso sistema de defesas. Ficaremos permeáveis a toda a contaminação, quer física, espiritual e emocional. E pior do que tudo, roubará muitas bênçãos de Deus para a nossa vida. Por isso, meditemos, recebemos como da parte de Deus esta palavra que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Física, espiritual e emocional. Muitos estão fisicamente, espiritualmente e emocionalmente debilitados. Não é uma questão de idade, não é uma questão de físico, é uma questão de intimidade com Deus. Da obediência à sua palavra, fundamentar verdadeiramente com o verdadeiro fundamento e aguentar firme e constante no Senhor. Para estes quero dar-vos um conselho, Efésios 4:26. Para estes e para mim também, não é? Efésios 4:26 diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nunca, sabes, nunca estamos contentes com aquilo que temos.
Nunca estamos contentes com aquilo que não temos. Nunca. Sabes? Se estamos contentes e se estaremos contentes e às vezes é difícil, mas olha, se temos de estar contentes é porque o Senhor nos deu uma nova vida, nos transformou, nos ama, nos tal e como somos e vai aperfeiçoando a nossa vida, nos deu uma família, nos deu amigos, nos deu uma oportunidade de vida. Sabes, somos uns privilegiados. Efésios 4:26 diz a palavra do Senhor: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Um conselho da parte de Deus, se me é permitido, mantenhamos uma mente limpa e um coração limpo pela palavra de Deus. Paga o mal com o bem, sejamos generosos com os demais. Deixemos, sabes, muitos querem ser generosos com aquilo que não é deles. E mesmo alguns com aquilo que é deles, nem são generosos, que não é deles, nós veremos. Mas ser generoso, ser amável. Não seja, ser amável há muitos... não, ser amável não é isso. Ser amável é estar para servir. Ser amável é estar à disposição dos demais. E muitas vezes não há vontade. E muitas vezes até apetece dizer, larga-me a loja em paz. Mas não, irmão. Porque quando dizemos que já não somos do mundo, então ponemos em prática o não sermos do mundo. Neguemos a nós mesmos para serviço dos demais. Amém? Paga o mal com o bem. Sejamos generosos com os demais. Deixemos que a nossa vida esteja regida pela graça e pela generosidade. Sabes, amiga, o que diz a Bíblia? As profecias. Vamos a 1 Coríntios 3:8 para terminar. A palavra de Deus não passa. Eu ia ler o versículo 8, mas vou ler o... Ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aprovaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não tem inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabes, eu fico com... Se pusesse um termómetro nisto que acabei de ler, fica para mim a análise, não é? Se eu pusesse um termómetro agora, isto era um termómetro para a minha vida. Estes 7 versículos era o termómetro, não é? Em vez de ser aquele termómetro que a gente anda aí aflitos, a ver. Não, isto era um termómetro e eu punha este termómetro. Bom, eu me reservo para mim qual era a temperatura que estaria. Mas uma coisa eu sei, o amor nunca falha. Mas havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará, mas o amor não passará. O amor de Deus para a nossa vida. O amor não passará. Poderá aquela parte que me corresponde estar num nível só eu e Deus. Mas uma coisa é certa, que o amor de Deus para a nossa vida não falhará. Amém? Deus tem propósitos, tem pensamentos de bem e não de mal. Tem uma esperança para a tua vida. Mas há que ter fé, há que crer, há que confiar, há que buscar, há que humilhar, há que obedecer. Há que se dizer, buscar cada dia, fazer a sua vontade. Amém? Ser firmes e constantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é em vão. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, nesta manhã quero agradecer-te, Senhor, por este privilégio, Senhor,
Senhor, confio, Senhor, que Tu enviaste a Tua palavra, Senhor, para a edificação, para o fortalecimento das nossas vidas, Deus, da Tua igreja, daqueles que realmente recebem, Senhor. Senhor, que Tu possas, Senhor, gravar Tua palavra, Deus, Senhor, e abençoa cada vida, Senhor, abençoa Tua igreja, Senhor, e continua, Senhor, a derramar o Teu favor e a Tua graça por todos que estão perdidos, Deus. Senhor, mas opera Tu em nós com poder, Senhor. Opera, Deus, segundo não a nossa vontade, mas sim aquilo que Tu demandas da nossa vida. Aleluia. Graças, Jesus. Não queremos fundamentar na religião, não queremos fundamentar no homem, não queremos fundamentar em nós próprios, Deus. Mas sim, Deus, queremos fundamentar a nossa vida em Ti, obedecer à Tua palavra, viver segundo a Tua vontade, servir, Senhor. Senhor, ajuda-nos a perdoar, Deus. Limpa o nosso coração. Perdoa a nossa iniquidade, Deus. Senhor, não responsabilizemos, não corresponsabilizemos os outros, assumamos diante de Ti, Senhor, que por vezes falhamos e não é pouco, porque Deus, muitas vezes blasfemamos, caluniamos, mas Tu, Senhor, cada dia, Senhor, nos queres perfeccionar. Senhor, queremos ir diante de Ti, pedir perdão, Deus, libertar perdão, Senhor, também perdoar para que sejam libertos na nossa vida, Deus. Senhor, e que enfia, Senhor, esse catéter que é a Tua palavra, o Teu poder, Senhor, para a nossa vida, para desobstruir todas as artérias entupidas, para que possa fluir o Teu sangue, Deus, corra dentro do nosso interior, que sejam rios de água viva, Deus, Tua presença na nossa vida, Deus. E sabermos, Senhor, e temos essa certeza, essa fé, que o nosso socorro vem de Ti e somente de Ti. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado.